sobre o papel e a responsabilidade do varejo no consumo de produtos naturais pelos consumidores. Quem vai falar sobre o tema é com um quase xará meu, que é empreendedor, fundador do Armazém Cerealista e CEO do Grupo Puro, Emiliano Amaral. Emiliano, vem para cá. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade. Temos microfone, caixinha, água, tá? O palco é todo seu. Muito obrigado, Emília. Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem com vocês? Eu perguntei agora, eu fiquei sabendo que o fone é preso, senão eu ia convidar para todo mundo vir aqui um pouquinho mais perto. Eu tive que tirar. Acho que eu só precisava do Emília. No meu fone. O passador. Espera aí, pessoal, um segundinho. O palco lá está aqui. Obrigado. Daí você pode apontar para cá, tá, Emiliano? Aqui? É. Ele tem um delay, então você aperta e espera. Tá bom. Tá? Obrigado. Pessoal, primeiro, obrigado pela presença de todo mundo. Eu não sei se alguém já tinha ouvido falar sobre o Armazém Cerealista. Eu vou fazer uma breve apresentação, coisa rápida, são 150 slides, mas depois de 3 horas a gente termina e a gente começa a palestra, coisa bem tranquila. Essa daqui é uma das nossas lojas, que é o Armazém Cerealista. Essa daqui foi nossa terceira loja, a gente abriu ela em 2018. Essa é a unidade Vila Nova Conceição, que fica aqui em São Paulo. O que é o Armazém Cerealista? Em 2015, em julho de 2015, a gente decidiu sair do status convencional e mudar o formato de como se vendia produtos naturais. E a gente não queria vender sendo só apenas uma loja, queria usar uma experiência mais parecida com o mercado. E foi daí que surgiu o primeiro mercado no Brasil especializado em alimentação saudável, natural e orgânica. Hoje é algo mais comum, talvez mais convencional, mas em 2015, quando não existia, foi disruptivo, foi inovador. E por que eu estou usando essas duas palavras? Porque a gente precisa se manter inovador, se manter em movimento, porque algo que em 2015 fez muita diferença, nos colocou numa projeção nacional, vinha gente do Brasil inteiro visitar as nossas lojas. Esse fato por si só não adianta mais nada. Ele se tornou commodity. E qual que é a diferença disso? O que a gente pode fazer para realmente ter influência e ter diferenciação dentro do mercado de saudável? Que esse, para mim, é a grande resposta, né, que eu gostaria de responder, porque eu acho que ninguém ainda tem essa resposta. Para contextualizar, para contextualizar um pouco, de forma bem objetiva, eu quis condensar um pouco da nossa história, da nossa jornada nessa linha do tempo. Então, em 2015, foi a inauguração da primeira loja, que não é aquela da foto. Em 2017, nós abrimos 2 lojas simultâneas. Não recomendo ninguém fazer isso, foi uma loucura. A gente não tinha dinheiro para isso, não tinha experiência para isso, mas a coisa aconteceu, a gente conseguiu, e graças a Deus foi muito sucesso. E a primeira grande mudança que a gente fez foi em 2018, quando a gente montou um restaurante dentro da loja. Até aí, nada de excepcional, nada que ninguém já não tenha feito. Mas a forma como a gente estava fazendo, o conceito desse restaurante já se tornou diferenciado, que foi o Restaurante Puro, e ele conseguiu ganhar projeção também nacional, onde as pessoas marcavam para vir e conhecer e ter a experiência gastronômica de uma culinária saudável e saborosa. Aí, em 2019, nosso e-commerce. Eu queria pedir atenção a partir de 2020. Acho que eu só queria saber aqui, quem da plateia é lojista? Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Legal. Quem é da indústria de saudáveis, que não tem loja, tem produto de saudável? Não tem ninguém da indústria, só você da indústria. Então, eu não posso falar mal da indústria hoje. Mentira, viu? Eu não falaria mesmo. Tem várias pessoas que não levantaram a mão. Vocês querem... A intenção é montar loja de... Legal, então vou fazer essa pergunta. Quem aqui tem intenção de montar uma loja de produtos naturais? 2, 3, legal. Tem bastante coisa interessante para vocês, para a gente mostrar aqui. Aí em 2020, o que a gente fez? Está vendo aqui inauguração loja Piracicaba e loja Piracicaba 2 em 2021. Em 2020 a gente teve a pandemia. A gente viu que o formato por si só, ele já não era suficiente. A gente precisava continuar em movimento. Às vezes a inovação, ela não é algo extraordinário. Às vezes o que a gente precisa fazer é estar em movimento e se colocar à disposição e atento nos locais e principalmente conectado. A gente não inaugurou essas 2 lojas. Essas 2 lojas elas vieram de herança de um novo sócio nosso, o Eduardo, que se tornou sócio da gente nesse momento. E o que é interessante? A gente tinha um relacionamento de colegas de negócio, network puro, há 5 anos. Então ele visitava as lojas, a gente se ligava, se conectava. E por que eu estou falando isso? Porque quando que eu imaginar que um contato que a gente estava fazendo, e ele também, isso daqui estava se tornando uma sociedade. E talvez aqui já fique o grande insight. Toda feira de negócio, não é à toa que o nome é chamado feira de negócio, não é só feira de visita, a gente tem que fazer negócio. E muitas vezes, e eu já vou fazer uma provocação para quem está aqui, olha pro lado, no final da palestra, cumprimenta, troca telefone, busca fazer uma conexão, porque você não sabe, às vezes você pode estar sentado do lado de um parceiro estratégico importante, você pode estar sentado ao lado de alguém que pode ser um amigo, um conselheiro, pode ser um tutor, um mentor, ou pode ser alguém que venha a se tornar um sócio seu. E assim, é muito um breve relato. Eu falo muito, daqui a pouco o pessoal vai me cortar aqui. Eu estava no caixa, naquela época a gente fazia de tudo, então abria a loja, fechava a loja, a Juliana está ali, né, minha esposa, para não deixar mentir, né? Fazia entrega, tirava pedido, limpava, repunha, fazia as compras. E eu estava no caixa e aí chegou o Eduardo, falando, eu vim visitar a tua loja porque eu ouvi falar muito bem e eu estou encantado, tudo. E eu queria, sabe, eu falei, que legal, obrigado por você ter vindo visitar. Eu falei, vamos conversar, o que você quer saber? E ele até assustou, ele falou assim, poxa, que abertura é essa, né? Porque normalmente, o que é o mais comum? Quando a gente visita a loja de alguém, tá vindo concorrente aí, não deixa... E a gente sempre se posicionou de forma diferente. Então fica o primeiro grande, acho que insight sobre forma como a gente no mercado tem que se comportar, como que a gente deveria mudar. Então, antes, em 2015, o que tinha sido inovação era um modelo de negócio. A partir de 2020, era um novo modelo de negócio. A gente percebeu que a gente se juntando com outras pessoas faria mais sentido para a gente continuar o nosso desenvolvimento. E fez sentido para o Eduardo, fez sentido para a gente. E nesse momento, o Armazém Cerealista estava com 6 lojas, todas lojas próprias, e aí veio um grande problema que a gente identificou dentro do mercado no meio da pandemia. A gente viu muitas lojas fechando. E isso, para a gente, foi muito doído. Assim, o meu histórico profissional, eu venho de gestão, enfim, trabalhei como consultor de empresa, então tenho um background de gestão
maior, meu sócio também. Então a gente sempre teve mais facilidade na parte de gestão para tocar o negócio, mas infelizmente não é a realidade da maioria dos lojistas. E vários tiveram que fechar suas lojas no meio da pandemia. E foi aí que a gente falou, se mais lojas fecharem, como que a gente vai continuar tendo o mercado crescendo? E essa foi sempre a nossa preocupação. Como que o mercado vai se desenvolver mais do que quantas lojas eu vou ter? E a gente falou o seguinte, por que que a gente não ajuda outros lojistas através de mentoria online, e a gente começou a compartilhar o nosso conhecimento com as pessoas. E aí veio, talvez a terceira grande mudança, se tornou um projeto educacional onde surgiu em 2022 a Universidade Saudável. Por que que isso é importante? Algo que a gente fez com uma intenção X, ela levou a gente para um outro lugar. E esse lugar foi de chamar a atenção até que surgiu a criação do Grupo Puro. O Grupo Puro foi a construção de concorrentes que se uniram para ajudar a desenvolver o mercado. Quem são as marcas que se uniram nesse momento para ajudar e fomentar o mercado? Fomos a gente do Armazém Cerealista, o Armazém Fit Store e a Divina Terra. E o Grupo Puro, por si só, a maior importância, a maior colaboração dele foi em fazer o mercado pensar: isso é possível a gente se unir, é possível a gente se juntar e realmente construir algo que seja muito maior do que apenas o nosso negócio. E aí disso veio a primeira franquia do Armazém Cerealista, que a gente rapidamente identificou que não é um modelo que nos agrada e nem um modelo que agrada quem está junto com a gente. E a partir de 2024, nesse ano, a gente mudou o projeto para um projeto de licenciados, que eu não vou me estender aqui, não é complexo, mas é uma forma de unir lojas para que a gente possa ajudar a desenvolver o mercado e se ajudar. Eu falei que ia ser breve. Esse daqui sou eu, nas horas vagas, fazendo uma das coisas que eu mais gosto. Minha mulher não gosta muito, que é visitar a feira de negócio. Quando a gente viaja, eu entro em todos os supermercados, entro em todos os restaurantes, entro em todas as lojas. E na foto da esquerda, as duas aconteceram no ano passado. A Expo West, que é a maior feira de produtos saudáveis que acontece no mundo, acontece todo ano, em março, na Califórnia. E da direita, a Anuga. A Anuga, ela é a maior feira de alimentos do mundo e ela acontece a cada 2 anos na Alemanha. Só para ter uma dimensão sobre o tamanho da Anuga, quem acha a Naturaltech grande? Levanta a mão. É quase unânime que todo mundo acha grande. A Anuga, ela dá praticamente 11 vezes a Naturaltech. É um negócio absurdo. São 12 pavilhões, são mais de 9.500 estandes, são 5 dias de feira. É o suficiente para você ter um infarto no meio dela, de tanto que você anda. Você tem que fazer uma preparação física, porque muita gente. São 300 mil pessoas ali, o mundo inteiro se conecta. Tem mais de 140 países visitando a feira. Emiliano, por que você está falando de uma feira de alimentos aqui? Porque pela primeira vez em toda a história da Anuga, o tema central da Anuga era sobre crescimento sustentável e alimentação saudável. O que acontece? Lá, os principais varejistas e as principais indústrias estavam reunidos para discutir sobre um tema que é o tema que nós vivenciamos. E o que isso nos chama a atenção? Sobre, primeiro, existem riscos, mas também existem oportunidades dentro disso. E aí fica a pergunta, né? Qual que é o nosso papel dentro do mercado?
qual que é o nosso papel como varejista dentro do mercado? Por que eu acordo e durmo, levanto todos os dias e trabalho? A primeira coisa antes é a gente entender que o nosso papel é ser especialista. Se a gente não for especialista, entendedor de verdade sobre os produtos que a gente vende, se a gente não for especialista sobre gestão, entender sobre negócio, duas coisas vão acontecer. Não vai dar certo. Se a gente não entender e não gostar de produtos naturais, não tem como trabalhar com produtos naturais. Se a gente amar produtos naturais e não entender e gostar que gestão empresarial ela é necessária e ela é importante, você não tem um negócio que vai ser perene. Ser conscientizador. Não adianta absolutamente nada. A gente está preocupado com o cliente que está indo na tua loja. A hora que vocês montarem a loja, vocês tiverem os teus clientes, eu estou preocupado com o seu cliente. Ou está preocupado com o seu cliente, ou está preocupado com o cliente de qualquer um de vocês. Porque a gente vai estar sempre disputando o mesmo cliente. A famosa, a pizza não aumenta. A gente está sempre olhando para o mesmo tamanho de pizza. Então, se a gente não entender que o nosso papel é ser conscientizador, e ser conscientizador é fazer ações que promovam e aumentam a consciência das pessoas sobre a importância da alimentação, a gente vai ficar disputando os mesmos clientes que já têm consciência sobre o assunto. E qual que é o problema disso? O mercado não cresce. A gente vai estagnar. E existe um outro problema. Inflação é um problema real. Desenvolvimento, crescimento é um problema real. Custo financeiro é um problema real. Então, se a gente não ajudar o mercado a crescer, a gente está cavando nossa própria cova. E ser consolidador. Essa é a primeira vez que eu vou falar publicamente sobre ser consolidador. E é sobre experiência própria do que a gente passou, do que a gente vivenciou e do que a gente entende que o mercado pode se beneficiar. A gente tem... Eu vou fazer uma pergunta. Quantas lojas de produtos naturais vocês acham que existem no Brasil? Pode gritar aí dando um chute, vai. Quer dar um chute? É difícil esse número. 3 mil? Quem dá mais? 20 a 30 mil? São 12 mil. 12, e assim, é um número absurdo. É muita loja de produtos naturais. E aí entra um grande problema. A gente tem muitas lojas que são lojas, às vezes, que nasceram de uma forma errada, e o errado não sendo, não me interpretando de forma equivocada, o errado começou da maneira que dá, só que muitas vezes isso não é sustentável para o próprio negócio, e aí acontece o quê? Da pessoa, infelizmente, ficar correndo no famoso atrás do rabo, e o negócio ele não deslancha, porque não houve uma estruturação do negócio. Então, a gente tem um mercado com 12 mil lojas, sendo que 95% tem baixo conhecimento sobre gestão, e aí entra o primeiro ponto que eu falei sobre a importância de ser especialista, entender sobre gestão. Só que aí entra um outro fator. Quantas farmácias sozinha, que não pertencem à rede, vocês conhecem? Quantos açougues, marca única, loja única, vocês conhecem? Provavelmente de cabeça vocês não consigam nem lembrar. Na minha infância, que faz um tempinho, 40 anos, tá bom, 43. Mas, quando eu era criança, tinha mais ou menos meus 7 anos, eu lembro de frequentar a farmácia Patrícia. Era o nome da farmácia que existia no meu bairro.
Depois veio uma outra farmácia, a farmácia Drog Yoshi, e ela cresceu muito, ela chegou a ter 3 unidades. E aí ela dominou o bairro. E aí aconteceu de chegar Raia, Drogasil e São Paulo. Hoje não existe Patrícia, hoje não existe Drog Yoshi. Qual que é a diferença da gente olhar para o mercado de saudáveis, com 12 mil lojas, com baixa profissionalização, desunião, e ver os supermercados crescendo, farmácias crescendo, até conveniências crescendo com produtos naturais? E lembra que eu mostrei as fotos de eu viajando, visitando outros locais? O que eu enxergo nos outros locais? Que a consolidação ela já se tornou uma realidade. Nos Estados Unidos, você não vê lojas de produtos naturais, a loja sozinha. Você não encontra isso. Por exemplo, agora, recente, na Alemanha, você não encontra lojas de produtos naturais. E olha que a Alemanha é um dos principais países que fomenta a alimentação orgânica. Então, assim, aonde que eu achei produto natural dentro com facilidade na Alemanha? Numa rede de farmácias chamada DM, que é a maior que tem. Eu não estou falando isso daqui para trazer pânico para o nosso segmento, mas seria leviano não olhar para o que já aconteceu no Brasil em outros mercados, seria leviano não olhar para o que já aconteceu e acontece, é realidade fora, e falar que o nosso mercado está imune a isso e que as lojas sozinhas vão continuar independentes. A gente tem loja há quase 10 anos. Eu conseguia ter uma margem, eu conseguia ter uma lucratividade que, para eu ter isso hoje, o esforço é muito maior. Se eu tivesse sozinho, eu não conseguiria estar do jeito que está. Então, talvez eu tive a sorte de conseguir crescer lá atrás, mas se eu estivesse montando um negócio hoje, provavelmente eu não teria me desenvolvido da forma como eu desenvolvi. Provavelmente os erros que eu cometi, eles teriam sido mais brutais e poderiam me ter derrubado a ponto de não estar aqui hoje falando com vocês. Então, existe um fator de oportunidade, tempo, sorte também existe. Mas quando eu trago a palavra ser consolidador, não significa que você precisa obrigatoriamente fazer parte de qualquer rede ou ir para um sistema de franquia, porque nem sempre isso é o que cabe, nem sempre vai ser o seu perfil, às vezes pode ser o seu perfil, pode não ser o seu, pode ser o seu. Mas fica aqui a outra provocação. Por que não criar pequenos aglomerados e fazer consolidações regionais? Por que não se unir? A gente não precisa ter tudo centralizado. E olha que eu estou falando como um franqueador e como alguém que tem uma comunidade sendo construída para fazer exatamente consolidação. E estou desincentivando que exista a centralização absoluta, mas que cada um possa ou se conectar com uma outra loja, com um grupo de loja, com cidades, criar polos, criar negociações, criar movimento. E é isso que a gente mais precisa, porque a hora que a gente tiver força de redes consolidadas, a gente começa a aumentar a nossa voz. A hora que a gente começa a ter essa força, a gente tem verba para aumento de conscientização, porque leva tempo e dinheiro fazer conscientização. E a gente vai estar cada vez mais perto e pronto de ser cada vez mais especialista, tanto em gestão, quanto gestão empresarial, quanto gestão técnica. Por quê? Essa rede que foi construída, existe troca, e a curva de aprendizado ela é muito maior. Essa é a pergunta que muita gente... mas sim, temos muitos problemas. Se eu fizer vou fazer uma pergunta aqui,
quem é lojista mesmo? Levanta a mão. Eu vou perguntar primeiro para vocês aqui. O que mais te incomoda no negócio em geral, no mercado, no negócio? Oi? Legal. Então, assim, eu vou resumir que o que mais te incomoda é a parte de manipulação de produtos, a parte de obedecer às regulamentações, né? É ótimo que o problema seja esse, porque é fácil de resolver. E existe caminho para resolver isso. Quem mais tinha levantado a mão? O que mais te incomoda? Ah, legal. Obrigado, viu? Boa tarde, Biliano. Boa tarde. Custos de produtos e controle de tudo isso, das minhas lojas. Perfeito. Custo de produto, a gente pode entender margens mais apertadas? Sim, a margem, a compra. Margem, compra. Perfeito. Essa é uma dor que é talvez uma das maiores. Uma das coisas que eu mais escuto é reclamação sobre margens baixas, sobre a disputa da venda da internet, que chega a ser desleal se a gente tentar fazer algum tipo de comparação. Os vouchers que existem por aí, mas a questão é, travou meu... Ele deu uma travadinha aqui, mas... Deixa eu só... Espera aí. Já passou a apresentação inteira, já acabou todo o suspense. Foi um spoiler. Espera aí. Ó, de novo, tô voltando. Ah, legal, mas o que mais te incomoda? Então, a parte de custos, ela incomoda. A parte de vouchers incomoda demais. Mas, esse daqui é um dado da Euromonitor, falando sobre... Para mim, a última linha, ela é o mais importante. A hora que a gente enxerga que nos próximos anos, a gente vai continuar tendo um crescimento do mercado. Será que crescer 27% em 2 anos, né, que esse é um dado que saiu em 2023, 27% em 2 anos é muito significativo. É um super crescimento. Aí vem essa pergunta. Ela vai chegar, essa pergunta. É isso daqui. Será que a gente está pronto, como varejista, como especialista, como conscientizador do mercado, como fomentador do mercado? A gente está pronto para aproveitar todo esse crescimento? Porque esse crescimento é fato, ele vai acontecer. Essa venda, ela vai acontecer aonde? Se a gente não tiver preparado, se a gente não tiver organizado, essa venda, ela vai acontecer. O consumo vai acontecer. Então, vai ser no supermercado? Pode ser. Pode ser na internet? Pode ser. Pode ser na farmácia? Pode. A grande questão é, o nosso problema é esse? É a farmácia? É o supermercado? Se o nosso problema for esse, eu já vou desligar agora, porque a gente não tem absolutamente nada para fazer. Isso daí é um caminho sem volta. A única certeza que eu tenho é que cada vez mais os mercados vão ampliar o seu mix e vão vender mais.
A mesma coisa as farmácias. Então, eu escuto muita gente reclamar, falar, poxa, reclamando com o fornecedor. Olha o tamanho dos estandes que a gente tem. Quando a Naturaltech começou, os estandes eram desse tamanho, quase cabia no bolso. Era um negócio de louco. E agora, olha o custo que as empresas têm para montar isso daqui. Elas precisam vender. Não adianta a gente criticá-las, fala, poxa, mas vocês estão vendendo para o supermercado, sim. E é importante ela vender para o supermercado, porque ela consegue baratear o custo de produção dela, porque eles dão escala, dá volume. E a hora que ela faz isso, ela consegue baratear para a gente atender cada vez mais e melhor o nosso cliente. Isso daqui é aquele dado que eu trouxe, né? 95% tem dificuldade ou não sabe fazer gestão empresarial. E a briga não é com nenhum deles, nem com a farmácia e nem com a indústria. Não adianta a gente chegar agora em qualquer um deles e brigar se a gente não estiver organizado. Se nós formos nos mantermos como 12 mil vozes separadas, se a gente mantiver o mercado, o varejo de produtos naturais fragmentado da forma que ele é fragilizado. A consolidação, ela é um caminho inevitável. A gente querendo, a gente participando ou não. Ela vai acontecer com a gente dentro ou com a gente fora. Eu prefiro continuar no mercado, porque é um mercado maravilhoso. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter, sobre continuar nos desenvolvendo e ajudar o mercado a crescer. Ser especialista, e quando é especialista é entender de negócio, entender de varejo, né, entender sobre gestão, ser especialista em entender sobre os produtos que a gente vende, ter propriedade. Isso vai nos diferenciar na hora que chega num supermercado. Ah, mas o supermercado já tem contratando a nutricionista. Quantos estão fazendo isso? Ser conscientizador, criar comunidade. É rápido e fácil? Não, leva tempo. Mas é algo que a gente precisa fazer para fazer uma construção realmente sólida. E ser consolidador. E fica aqui a provocação. A gente tem que se unir. A gente tem 10 minutos. Eu queria deixar para perguntas. Então, só vou passar rapidinho. Só faltam 5 slides. Então, são 5 passos. Investir em conhecimento ou ferramentas de gestão. Treinar tecnicamente as nossas equipes. A indústria, ela dá de forma gratuita e ela precisa treinar. Vários dão treinamento, vários têm disponível faculdades, universidades online. Criar ações para desenvolvimento de novos consumidores. Hoje a gente estava reunido com o grupo da Universidade Saudável, né, dos mentorados, ao 3º ano consecutivo que a gente se encontra, já virou uma tradição. Toda sexta-feira da Naturaltech a gente se encontra, que vem gente do Brasil inteiro. E estava conversando com uma mentorada nossa, que ela deu uma ideia muito legal. Ela reuniu dentro da cidade dela, junto com a Associação do Comércio, ela criou um polo de produtos naturais e saudáveis dentro da associação comercial e juntou as outras lojas. E sabe o que eles estão começando a fazer? Estão separando verba para começar a trabalhar a conscientização, o aumento de percepção de valor dos consumidores da cidade, ao invés de apenas fazer promoção, vender a sua loja. Eles estão olhando sobre a ótica de aumentar a base, aumentar a consciência nas pessoas sobre a importância de uma alimentação saudável. Então, criar ações para desenvolvimento de novos consumidores.
Dá para fazer sozinho? Dá. Mas se tiver junto, com outras lojas, com outros grupos, vai ser muito mais fácil. Network verdadeiro. Assim, eu toda vez que entro numa loja, a primeira coisa que eu faço é tento identificar, se eu reconheço a pessoa, talvez seja o dono, a dona, me apresento. Oi, sou Emiliano, sou dono de loja, vim conhecer a sua loja. Eu detesto aquela coisa, sabe, escondidinho? Ó, tô aqui tirando uma foto, ninguém tá vendo. A gente não precisa tirar a foto de produto escondido. Vamos lá, vamos fazer network, vamos se conectar. Mas nem sempre a gente é bem recebido. Só que eu sou repetitivo pra caramba. Isso daqui é algo que eu falo, o Cardoso está aqui para não deixar eu mentir. Falo há 3 anos, né, Cardoso? Há 3 anos. E várias vezes, até gente dentro da mentoria que, poxa, mas eu não quero falar, não quero ir lá, poxa, a pessoa não me recebe bem, não tem problema. Vamos fazer a nossa parte, vamos lá. E construir ou fazer parte de uma comunidade. É inevitável para a sobrevivência do nosso mercado, não da forma como a gente conhece ele hoje, porque ele tem que mudar. Mas se a gente quiser continuar dentro desse mercado, a gente tem que entender que isso daqui não é futuro. Isso daqui já acontece, já começou e é presente. E aí, por fim, essa foto aqui foi tirada hoje, no encontro que a gente teve com os mentorados. Foram tinham mais ou menos umas 40 pessoas reunidas tomando um café da manhã. Foi até difícil de tirar essa foto. Essa loja é a loja que a gente tem ao restaurante, e essa foi a 4ª loja que a gente montou. Pessoal, muito obrigado. Aqui ficam meus contatos. Na verdade, o meu contato tem um Instagram. Se alguém quiser se conectar, seguir, enfim, me mandar uma mensagem. Eu posso demorar para responder, mas eu respondo todo mundo, tá? Posso abrir para pergunta? Maravilha. Pessoal, não. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde. Tá baixo. Né? Oi, Mi. Oi. Eu gostaria de saber como que faz para a gente se licenciar esse grupo? Como que funciona? Tá. O licenciamento, o que a gente, no Armazém, a gente entendeu? A gente quer pegar lojas que já existam, com pessoas que já são lojistas, e fazer o que a gente chama de troca de bandeira. A troca de bandeira é um processo que acontece onde a gente coloca a marca Armazém Cerealista e é transferido a parte de gestão, conhecimento e principalmente fazer parte da rede, poder se beneficiar com negociações que, assim, quando a gente começou, eu não tinha nem de longe as negociações que a gente tem hoje. E parte do que a gente conseguiu foi sendo conquistado ano a ano, sabe, mês a mês, negociação a negociação. E isso mudou demais. E principalmente no momento tão competitivo que a gente tem, a diferença de um CMV, né, que é o custo da mercadoria vendida, a diferença de 1, 2, 3%, numa última linha não, mas estando na principal linha de custo, o quanto que isso reflete na última linha. Então, a primeira coisa, assim, a gente não abre que nem uma franqueadora, por exemplo, eles querem montar loja. A gente não abriria para vocês para ter um armazém cerealista. Por quê? Porque eu não sei nem por que direito, mas a gente achou que o modelo tinha que ser com pessoas que já vêm numa trajetória, principalmente sozinho,
de lojista. Então, assim, você tem que ser lojista por um tempo, independente do tamanho, porque uma das coisas só valoriza algo que é muito diferente quem já sofreu na pele de nunca ter tido algo bom. E assim, quando você vai para uma franqueadora, normalmente você já tem toda uma estrutura. Essa é a grande vantagem de ter né, de fazer, por exemplo, comprar uma franquia. Mas o que acontece? Você já conhece, tipo, poxa, essa negociação aqui, ela é boa hoje, talvez, não sei. Por que vocês não melhoram a negociação mês que vem? E quem não está participando do processo, para quem nunca ficou lutando com a indústria para conseguir 1%, 2%, uma bonificação extra, não entende o quão difícil é essa negociação. Então, por isso que o primeiro critério para fazer parte dessa comunidade dos licenciados armazém cerealista, já tem que ser lojista. Essa, para mim, é a primeira coisa. E a segunda, que é inegociável, valores assim, compatíveis com o que a gente acredita. Então, assim, óbvio, não vou falar nome, mas já teve uma loja, falou, poxa, eu quero colocar a minha como armazém cerealista. E eu não segui, porque eu já conhecia que não tinha valores compatíveis. Ela é uma má pessoa, ou tem algo errado nela, ou a loja dela é ruim? Não, pelo contrário. A loja é boa, não é uma má pessoa, mas eu falo que se não for algo bom, que a gente queira sentar numa roda e se sentir confortável, vai talvez começar a ser algo penoso para os dois. Então é isso. Quem mais quer fazer alguma pergunta? Oi, madame. Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, qual é o seu nome? É Jéssica. Não entendi. Jéssica. Jéssica, Isso. prazer, Jéssica. Assim, você foi falando, foram abrindo... Eu falo demais, pode perguntar. Foram abrindo outras diversas caixinhas na minha cabeça. Porque, Legal, fico feliz de assim, saber. Na nossa loja, a minha e do meu marido, ela já tem 4 anos. Legal. E por incrível que pareça, ela foi aberta na pandemia, em 2020. Então, assim, a gente sabe das dificuldades do negócio. Entendo aí que você falou que hoje a nossa briga não é com a indústria, mas entendo também que uma parte é sim, também. Quando eu falo que a briga não é que eles não têm culpa, mas você estava aqui no Murilo Gun? Não. Eu cheguei e o Murilo Gun, ele falou, foi bem a hora que eu cheguei, ele estava falando assim, poxa, às vezes a gente gasta energia numa briga. Ele falou assim, pô, você está tomando sol, daí de repente o tempo fecha e você briga com o tempo, fala, poxa, cadê o sol? Eu queria o sol. É algo que a gente só vai desperdiçar tempo. O fato estamos sem sol. O fato a indústria, ela é nossa parceira, mas ao mesmo tempo, ela cria condições que são maléficas para a gente, como varejo. Isso é um fato. Igual a nuvem que cobriu o sol. É um fato. Mas a gente não tem poder para mudar isso. Talvez, a hora que a gente tiver mais força, tiver consolidado, tiver realmente uma rede estruturada e não um monte de comércio fragmentado, quem sabe a gente consegue construir um ventilador um pouco forte e empurre um pouco essa nuvem. A minha dúvida é justamente isso, porque assim, hoje a minha loja está do lado de uma academia, uma rede de academia na minha cidade que é muito legal. Forte. Que cidade que é? Minas Gerais, em Contagem. Em Contagem, legal. Então, assim, a gente tá assim, do lado de uma academia, a pessoa para ir na academia, ela passa pela porta da minha loja. Uhum. E, assim, eu vejo, assim, tem os concorrentes, o que tem acontecido, que a gente está acompanhando, é que eles estão fechando. Inclusive, essa semana mesmo, meu concorrente foi lá me ofertar para a gente comprar a loja deles. Então, assim, é aquilo que você falou. A gente se reinventa, a gente pesquisa, a gente estuda. É cansativo. É cansativo demais. desanimador às vezes. E é bom falar isso, porque tem gente aqui que quer montar a loja. Talvez vai sair daqui e vai falar, meu Deus, eu não quero mais isso. Então, assim, é cansativo, é desanimador, a gente se reinventa. Eu tenho parceria com Miss da minha cidade, que já está em nível
já está indo para nível internacional e ainda assim é difícil. Então, Sim. a minha pergunta apesar assim, a gente se unir com os concorrentes, a gente fazer esse mercado crescer, né, é um passo importante para que a gente também possa evoluir, né, no nosso negócio. Mas como fazer isso quando a gente vê que o nosso concorrente, ele não quer isso e também... Ele não ajuda trabalhando errado. E concorre com a gente até de forma desleal, às vezes. E aí eu vou te falar uma das coisas mais maravilhosas que aconteceram, que na verdade ela não veio esse ano. Eu não vou falar nomes, ela faz parte da nossa mentoria. A nossa mentorada 1, ela pegou, fez a mentoria, adorou, começou a aplicar, etc. Aí, na próxima turma, sabe o que aconteceu? Entrou a concorrente dela na nossa turma. E aí, quando eu, conversando com a pessoa, descobri que era da mesma cidade, eu falei assim, a fulana vai ficar brava, pensei comigo. E aí foi a primeira grande rasteira que eu levei assim, sobre insight. A mentorada número 1, ela virou para mim e falou, Emi, eu vi que a fulana, ela entrou na mentoria. Eu falei sim, você não vai ficar chateada com isso, né? Porque a gente precisa ajudar o mercado a desenvolver. Ela falou exatamente isso. Talvez assim ela vai saber precificar e não vai perder dinheiro igual ela está perdendo. E sabe o que acontecia? Lembra que eu mostrei um dado, 95% dos lojistas têm dificuldade ou não sabem fazer a gestão financeira, precificação, gestão de estoque. O que acontece? A maioria precifica olhando o vizinho. E se o teu vizinho erra, você está copiando o erro. Aí o que acontece? Ela não sabia precificar, ela aprendeu a precificar com a gente. E aí sabe o que aconteceu? As 2 lojas melhoraram na cidade. Então, existem outras lojas na cidade? Existe. Mas essas 2 já servindo de base, talvez o outro vai copiar os preços dela, que já vão estar certo. Que mesmo que ele erre, porque não é assim que se precifica, olhando o vizinho, a chance de ter algo pior ou estar vendendo com margem negativa é menor. Então, só respondendo a tua pergunta, talvez aquele terceiro ponto sobre a consolidação não é só o fato de usar uma mesma bandeira ou mudar para uma rede de franquia ou coisa do tipo, mas a consolidação é estar em unidade, criar um grupo, algo coeso, algo que você possa sentar ao lado dessa pessoa e, a partir do momento que tiver liberdade, porque não é fácil chegar para ela e falar, o que você está fazendo, você está acabando com o mercado, a pessoa vai receber mal, né? E a hora que tiver mais intimidade, começar a ter troca e você poder ensinar ela. E aí sabe o que você está fazendo? Você está ajudando o mercado a se desenvolver. É rápido e fácil? Não. Mas para mim é muito claro que a consolidação ela é fundamental exatamente para cumprir com essa dificuldade, que ela é real em todos os lugares. Respondida a pergunta? Legal. Tem mais uma pergunta? Você falou que tinha várias caixinhas abertas. Quem mais tinha alguma pergunta? Já desistiu? Não? É isso aí. Renata. Agora... Então, se eu não fiz vocês desistirem agora... que maravilha, daqui a pouco eu já falo com vocês. Mais alguma pergunta? Mais alguém? Não? Tudo certo? Pessoal, obrigado demais pela presença. Valeu. Qualquer coisa, só me seguir. Valeu, gente.